Olá, bom dia. Oi, gente, bom dia. Ladrões usam o uniforme da Polícia Civil para assaltar distribuidor em Vila Velha. Eles estavam armados e fizeram ameaças. Furto entre as pernas. Casal distrai vendedora e rouba perfumes. O prejuízo foi de R$ 1.500. Operação Capital. Quadrilha movimentava mais de R$ 2 milhões em imóveis e veículos. E líder já tinha tirado cidadania italiana e pretendia fugir do país. Ontem a polícia cumpriu mandados de prisão na Grande Vitória, interior do estado e no Rio de Janeiro. Entre os alvos, 2 advogados. Um susto! Motorista cai numa cratera alagada de uma obra na serra. Ele seguia para buscar um passageiro quando de repente despencou. Reclama da falta de sinalização no local. Fim da novela. Peritos do INSS voltam a atender em 8 agências do estado. Morador de Vitória morre após ser picado por abelhas no quintal de casa. Mais de 400 mil multas de trânsito durante a pandemia. Insônia, estresse e ansiedade podem ter contribuído para o aumento das infrações. Governo anuncia obras de ampliação da terceira ponte. Os trabalhos devem ser concluídos em 3 anos. Homem encontrado morto em canteiro central da BR-101 em Cariacica. A suspeita é que o rapaz tenha morrido eletrocutado, mas a morte ainda é um mistério. Há mudança de tempo no Espírito Santo. Após fortes chuvas, municípios têm risco de deslizamentos. E há mais alerta de chuva para hoje em todo o estado. Tudo isso e muito mais agora no seu Tribuna Notícias, primeira edição. Olha a ousadia! Assaltantes se passaram por policiais civis para roubar uma distribuidora de bebidas em Vila Garrido, Vila Velha. Eles usavam um uniforme antigo da polícia e estavam encapuzados. Olha, os criminosos renderam uma funcionária e levaram todo o dinheiro do caixa. Uma ação rápida que durou cerca de 2 minutos. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança. Parece até uma verdadeira operação da polícia. Os 4 homens entram no comércio fazendo a varredura do local. A atendente que está no caixa só percebe a presença dos assaltantes depois que é rendida. Ela fica sem entender o que está acontecendo. Afinal, os bandidos vestiam camisas da Polícia Civil. A ação continua. Eles vasculham o caixa da loja enquanto outro bandido vigia a porta de entrada. A ação criminosa durou menos de 2 minutos. Depois, eles fogem levando R$ 3.000 neste carro que foi filmado pela câmera externa do comércio. Tudo aconteceu por volta de 4 horas da tarde desta terça-feira no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Depois do assalto, os policiais militares foram acionados e intensificaram o patrulhamento na região. Pelo menos 3 suspeitos foram presos. Um deles, um senhor de 60 anos, estava com um carro que deu fuga aos bandidos. O veículo foi localizado no bairro Alecrim, também em Vila Velha. O filho dele, o filho desse senhor, que ele alega ter usado o veículo, é um indivíduo conhecido das guarnições policiais, com várias passagens pela polícia. A atendente da distribuidora reconheceu o filho do idoso que possui passagens pela polícia. Já essa moto, que foi roubada horas antes do crime, foi encontrada com 2 adolescentes que também são suspeitos. Vai ser feita uma cariação, a vítima ela vai poder reconhecer ou não, até pela compreensão física dos indivíduos que estavam lá, né? E se eles não forem participantes, identificados como participantes desse assalto, eles vão responder pelo furto da motocicleta. O carro, a moto e os 3 suspeitos, incluindo o senhor de 60 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Realmente é um crime que foi muito bem elaborado por conta das armas, da quantidade de pessoas, né, da rota de fuga, para pouco valor. Mas aí vai ser investigado pela Polícia Civil para saber o que deu certo e o que não deu certo nesse cometimento. Pelas circunstâncias, usando roupas da Polícia Civil, com máscaras, com certeza foi planejado. Criminalidade é cada vez mais sem limites, né, George? Né? Que horror. Repórter Suzy Faria, a gente tem mais detalhes desse caso. Vai falar ao vivo com a gente agora. Suzy, minha amiga, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde também aos amigos do TN. Pois é, Bruna, George, não há crime perfeito.
A visualização da placa do veículo usado pelos criminosos nesse ataque aí à distribuidora acabou por revelar que o carro era bom e pertencia ao pai de uma dessas pessoas. Incrível, né? Olha, não é a primeira vez que criminosos costumam utilizar roupas da Polícia Civil para cometer crimes. Um daqueles que teve repercussão aconteceu em 2018, lá na Fonte Grande, no assassinato dos irmãos Damião e Renan, se eu não me engano, Luan, lá na Fonte Grande. As pessoas também se apresentaram como policiais, tiraram os meninos de dentro de casa e executaram. A própria família, durante algum tempo, acreditou que realmente havia sido policiais civis que teriam cometido esse crime. Mas nesse caso, como não há crime perfeito, a placa do carro conseguiu ser identificada, se chegou ao dono dele e assim também aos criminosos. Parte está presa, a polícia procura o restante. Agora, Jorge, Bruna, ontem nós falamos sobre a Operação Capital, que tinha por objetivo dar uma vasculhada aí na questão financeira de uma organização criminosa aqui do Estado, que tem uma grande influência na Grande Vitória e também está se estendendo pelo interior do Estado, o Trem Bala. Pois bem, hoje o delegado da Draco, Marcos Vinícius, fez uma entrevista coletiva mostrando, esmiuçando esse trabalho que demorou tanto tempo. Um trabalho, diga-se de passagem, inédito aqui no Estado, que olha para uma organização criminosa não apenas como aqueles que vendem ou matam por causa do tráfico de drogas, mas para onde vai o dinheiro e o que é feito com ele. Acompanhe aí nessa reportagem. O delegado Marcos Vinícius de Souza, da Draco, destrinchou a atuação financeira do grupo que comanda o Trem Bala no Complexo da Penha. A investigação começou há 1 ano e meio e conseguiu levantar que a família do traficante Beto, líder do Trem Bala, montou um esquema para a lavagem de dinheiro do tráfico. A mulher dele, que é advogada, é responsável também pela parte jurídica e financeira da quadrilha. Ela teria uma empresa de roupas infantis na Serra que usaria para lavar o dinheiro. Essa empresa, ela seria utilizada como fachada para lavar o dinheiro do tráfico. É uma empresa de roupas infantis que o dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes entrava nessa empresa de forma a torná-lo lícito e poder ser desfrutado pelos integrantes da organização criminosa. A mãe dela, uma das irmãs, seriam oficialmente a dona da empresa, enquanto que uma terceira irmã, também advogada, ajudaria nas questões jurídicas da quadrilha. A família contava ainda com laranjas, em nome dos quais estavam diversos imóveis. 6 apartamentos na Serra e uma casa no valor de R$500 mil em Guarapari. No total, o delegado pediu o sequestro dos bens identificados em nome da quadrilha. O valor desse sequestro, R$2 milhões em imóveis e 3 veículos no valor de R$200 mil, além de contas bancárias, cujos valores ainda estão sendo levantados. Vamos aprofundar as investigações e tentar obter mais provas, descobrir outros imóveis, outros bens. Essa foi apenas a primeira fase da investigação. Outras fases virão. Pois é, e para explicar um pouco mais sobre essa operação, sobre como foi essa investigação e aonde ela vai chegar, porque não acaba por aqui, está aqui do meu lado o delegado Marcos Vinícius, que é o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Suzy, Jorge, Bruna. Boa tarde aos telespectadores. Delegado, nós mostramos um pouco ali na matéria aquilo que o senhor falou sobre essa organização criminosa, o Trem Bala, que movimentou só imóveis que vocês conseguiram rastrear R$2 milhões, fora alguns veículos. Essa operação começou 1 ano e meio. É muita coisa para ser avaliada, não é? Essa investigação, como você mesmo disse, Suzy, ela demorou 1 ano e meio até chegar a esse ponto, onde nós realizamos o procedimento operacional ontem de cumprimento de mandados de busca e apreensão. É uma operação muito técnica, muitos documentos têm que ser analisados, trabalho de campo, identificação de imóveis, de bens móveis, carros. Então é um trabalho minucioso, ele leva um tempo
mas é um trabalho técnico, é um trabalho de inteligência. E a Polícia Civil, com essa investigação, ela inicia um novo rumo, não apenas na prisão de criminosos que vendem droga ou que matam seus rivais, mas sim tirando o dinheiro do tráfico de entorpecentes de circulação, na tentativa de eliminar essas quadrilhas e trazer uma paz social para a população. O senhor falou que entre as ações que foram feitas está o sequestro desses bens, né? Dos imóveis, dos carros, das contas bancárias, inclusive, que estão bloqueadas, não é isso? Correto. Durante as investigações, nós identificamos 7 imóveis que teriam sido adquiridos com valores ilícitos provenientes do tráfico de entorpecentes e 3 carros, além de diversas contas bancárias. Fizemos o pedido judicial de sequestro dos bens, que significa o bloqueio desses bens. Eles não podem ser vendidos, não podem ser disponibilizados. Pedimos a busca e apreensão dos veículos e o bloqueio das contas bancárias. Agora, o interessante de toda essa história, George e Bruna, é que enquanto muitos dos integrantes do Trem Bala se matam, lutam para ganhar novos territórios, lutam para manter novos territórios, o alto comando está numa boa, vocês puderam ver aí. Inclusive, o mandado que foi cumprido no Rio de Janeiro é devido a um aluguel de um apartamento lá em Botafogo, que o senhor comentou, né? E teria uma função de dar fuga. Explica melhor, delegado, essa história. Correto. Esse aluguel desse apartamento seria na praia de Botafogo. Durante as investigações, nós identificamos que o núcleo familiar que coordena a lavagem de dinheiro dessa organização criminosa conseguiu a cidadania italiana, possuem passaporte e estavam planejando se mudar do Brasil, sair do Brasil. Com relação a esse imóvel em Botafogo, nós obtivemos provas de que a esposa de um dos líderes dessa organização criminosa alugou esse apartamento em seu nome, alegando que estaria morando no estado do Rio de Janeiro com seu filho e tentou uma transferência do seu marido, que atualmente está preso em nosso estado, para um presídio no estado do Rio de Janeiro. Nós suspeitamos que essa manobra seria uma forma dele tentar fugir do sistema prisional daquele estado, já que aqui no Espírito Santo ele não tem essa possibilidade e, com uma posterior fuga, se evadir para o exterior. Então ele ia deixar o Complexo da Penha aqui e, junto com a família dele, ia morar na Itália. É uma suspeita que nós temos. Agora, o interessante dessa operação aí, George e Bruna, que tem 1 ano e meio, é que tudo que gera, tudo aquilo que o tráfico produz na venda das drogas, vai para essa família, a família do chefão lá, o Beto. E é essa família dele que coordena tudo, que coordena a aquisição de bens, que coordena a lavagem de dinheiro. Inclusive a mulher dele tem essa fábrica, essa loja de roupas lá na Serra, onde ela faz essa lavagem de dinheiro. E o nome de todos os imóveis ou estão dentro da família dele ou de alguns laranjas, que a polícia inclusive investiga se algumas dessas pessoas não teriam sido constrangidas a ceder o nome para poder colocar aí o bem, né, fazer com que o bem de forma ilícita ganhasse uma aparência lícita e mantivesse tudo dentro da família, não é isso, delegado? Correto, Suzy. Durante as investigações foram verificados o registro de bens imóveis em nome de familiares ou de terceiras pessoas, o registro de veículos em nome de familiares ou de terceiras pessoas. Inclusive uma dessas pessoas que teve um veículo registrado em seu nome, as investigações apontam que ela não teria condições financeiras de adquirir esse bem e mesmo assim foi registrado em seu nome. Essa pessoa já morou no Complexo da Penha e atualmente ela está fora de lá e nós não sabemos ainda, estamos aprofundando esse ponto da investigação, se essa pessoa recebeu algum valor para colocar um veículo em seu nome ou se ela foi coagida a colocar esse veículo em seu nome.
Valeu, delegado. Muito obrigada pela entrevista, pelo esclarecimento do senhor. Parabéns pelas investigações que, pelo que o senhor falou, vão continuar. A gente agradece aí tudo isso. E, Jorge, Bruno, é aquilo que a gente falou, né? Enquanto tem muita gente que morre, os donos do morro, o Beto aí, o comando do trem-bala, está vivendo muito bem e só aumentando o patrimônio e até pensando em sair do país. É com vocês aí no estúdio. Realmente, morar lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, na frente da praia, esperando aí o avião para ir lá para a Itália, né? Chique, né? Que situação. E o povo aqui naquela outra situação, né, Bruno? Sofrendo. Olha, agora a gente fala do assassinato do dono de revendedora de veículos em Campo Grande, Cariacica. O empresário foi morto com 6 tiros. Gente, ele foi surpreendido por um homem armado. Tentou correr, mas foi alcançado pelo assassino. O empresário chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A família do empresário João Marcos de Jesus Gonçalves, 35 anos, foi até o DML liberar o corpo. O empresário foi assassinado na tarde desta terça-feira, dentro da revendedora de veículos de sua propriedade, que fica em Campo Grande, Cariacica. O crime foi registrado pelas câmeras do próprio comércio. O empresário estava sentado naquele banco quando foi surpreendido pelo assassino. O homem, que aparece nas imagens, tinha ido um pouco antes ao local. Na segunda vez, foi direto onde estava o empresário. Tirou calmamente a arma da mochila e atirou. João Marcos foi baleado com 6 tiros, que atingiram o tórax, perna, braço, abdômen, pescoço e joelho. Depois de ter atirado contra a vítima, o motoqueiro, segundo informações, saiu da loja em direção ao centro de Campo Grande. Enquanto isso, o cunhado da vítima tentava socorrê-lo. Pegou o carro e subiu aqui, na contramão, para chegar mais rápido ao hospital. Só que quando ele chegou ali no cruzamento, acabou batendo o veículo. Um outro carro foi necessário para dar socorro à vítima. Só que quando ele chegou até o hospital, já estava sem vida. O assassino foi reconhecido, mas o motivo do crime ainda não foi revelado. Agora o assassinato dele fica a cargo de investigação da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Gente, o suspeito do crime ainda não foi detido. E uma loja de perfumes dentro do shopping no bairro Jardim Camburi, em Vitória, teve um prejuízo de R$ 1.500 em poucos minutos. Câmeras flagraram o furto. Olha só, repare nesse casal que aparece aí. A dupla conversa, finge escolher produtos e a mulher esconde esses produtos na bolsa. Essa outra mulher parece ser comparsa dos suspeitos. Depois que a vendedora atende uma cliente, ela pede a atenção da funcionária, faz perguntas sobre os produtos enquanto a dupla age. A mulher esconde um perfume debaixo da roupa e os dois saem sem serem percebidos. Quanta cara de pau, né, gente? A dona da loja diz que o furto ocorreu 2 semanas atrás e o prejuízo foi de R$ 1.500. Na semana passada, a dupla voltou ao local e foi reconhecida. A comerciante impediu que o casal entrasse e chamou a segurança do shopping. Ela divulgou as imagens nas redes sociais, que também foram repassadas para a polícia. Mas olha, o curioso nisso tudo aí é que o shopping fica ao lado de um destacamento da Polícia Militar do bairro. Mas você acha que eles ligaram para isso? Que nada, gente. É muita cara de pau, abuso puro. Quem tiver informações sobre os suspeitos deve ligar para o Disque Denúncia 181. É bem rápido ali, né, Bruno? Viu? Embaixo das pernas, da saia, cara de pau. Rápido. Olha, o alerta de temporal emitido ontem pela meteorologia se confirmou e muitos bairros da Grande Vitória ficaram debaixo d'água. Esse primeiro dia de primavera foi de chuva e transtornos para os capixabas. Foram registrados alagamentos em muitos bairros e teve até apagão. Em Cariacica, a força da água transformou o teto do terminal de Campo Grande em cascata. Olha a cascata que está acontecendo dentro do terminal Campo Grande. A chuva que caiu no final da tarde desta terça-feira castigou muitos bairros da Grande Vitória. Em Nova Brasília, Cariacica, uma correnteza se formou no meio da rua. O esgoto transbordou e invadiu casas. Isso ali é a rua Poço Mestre. 5 minutos de chuva, a casa alagando com água de esgoto. Isso há 10 anos nós vivemos esse sofrimento. Essa é a realidade daqui, ó. Em Campo Grande, esta moto ficou debaixo d'água. Em Planalto Serrano, na Serra, a água invadiu calçadas e os carros já passavam com dificuldade.
Viana, a principal rua do bairro Universal, desapareceu. Em Vila Prudêncio, Cariacica, mais ruas cobertas pela água. Em Itapuã, Vila Velha, os moradores ficaram sem energia no início da noite. Os semáforos ficaram todos apagados e os motoristas tiveram que ter atenção. A gente viu aí nas imagens que muitos bairros, Serra, Cariacica, de Vila Velha, Vitória, ficaram alagados com muitos transtornos aí para os moradores. Pois é, né? Bruna, os ventos fortes também destruíram vários lugares. A repórter Vanessa Calmon está ao vivo e tem mais informações. E olha só como é que está a situação. Pelo que eu estou vendo, ela está ali na reta do aeroporto. É isso, Vanessa? Muito vento aí, chuva também, né? Boa tarde para você. Exatamente, Georgia. Acho que vocês podem perceber, né? Tá ventando muito, tá chovendo muito aqui na reta do aeroporto também. Eu tô aqui na BR-101, aqui na altura do bairro Goiabeiras. O Chico tá mostrando aí, Francisco Abreu, nosso cinegrafista, para vocês como é que tá a situação por aqui. Muita chuva, viu? O inverno foi embora essa semana, mas a primavera trouxe muita chuva aqui para o estado. Em algumas regiões foram registrados um acumulado de chuva bem considerável, viu? Choveu bastante, por exemplo, nas cidades de Guarapari e também de Anchieta, mais do que o esperado para o mês inteiro. Como eu falei para vocês, eu estou aqui agora na BR-101, o Chico está mostrando agora para vocês como é que está a situação aí. Vou pedir, Chico, para você mostrar, olha só, como é que está o céu, gente. Tempo bem instável, não deve melhorar, a chuva que começou já desde ontem, né, tá durando até agora. Hoje o dia foi praticamente todo de chuva e essa chuva acabou provocando alguns estragos aqui na Grande Vitória. A gente acabou de ver, né, em alguns locais muito buraco, muito alagamento. E lá na Serra, na região de Vila Nova de Colares, um carro acabou caindo, inclusive, dentro de uma cratera. Essa cratera já estava aberta por conta de uma obra da Cesan. A Cesan fazia reparos no local. O carro acabou caindo porque a rua estava completamente alagada. Vamos ver na matéria que eu preparei hoje de manhã com Francisco Abreu. O vídeo feito logo depois do acidente mostra a frente do carro praticamente submersa na cratera alagada. O Marcos era quem dirigia o carro. Ele é motorista de aplicativo e passou um sufoco ontem à noite. Recebi uma chamada no aplicativo e a casa era um pouco mais à frente mesmo. Então entrei ali, vim para cá, entendeu? Como você pode ver agora está sinalizado, mas não estava sinalizado na hora, entendeu? Como o GPS mandou passar por aqui, não tinha nada sinalizado, apenas os dois cones no final lá. Entrei na rua, entendeu? Cheguei aqui perto aqui, a rua toda alagada de água, então não tinha como perceber nada, mas tinha um buraco, sem sinalização. O que aconteceu foi exatamente isso. Vindo pelo trajeto, quando me deparei, estava já dentro do buraco, o meu carro todo submerso. Depois que a água baixou, o Marcos fez esse outro vídeo. Dá para ter uma ideia do tamanho do buraco. Por sorte, não aconteceu coisa pior. Primeiramente, agradecer a Deus porque não estava levando passageiro. Porque normalmente eu levo família, entendeu, dentro do carro. Se tivesse um pai com uma criança dentro do carro e eu tivesse caído dentro do buraco, como é que seria a situação? Seria mais desesperador, né? Mas graças a Deus consegui manter a calma, baixei o vidro do carro e saí pela janela. Mas sim, o desespero sem dúvida que teve sim, entendeu? Pela manhã o buraco já estava tampado com um montante de terra e até cercado. Os moradores contam que a cratera de cerca de 2,5 metros de profundidade foi aberta durante uma obra da Cesan para reparos na rua São João, que fica em Vila Nova de Colares, na Serra. Com a chuva forte que caiu na noite de ontem, a rua ficou completamente alagada e o buraco era imperceptível. A Bruna mora na rua e tem 2 filhas pequenas. Se fosse ela, com as meninas passando a pé por ali, acredita que poderia ter acontecido uma tragédia. Eu só vi o carro no buraco. A água tomou praticamente posse da metade do carro. Então, assim, ele ainda conseguiu sair, né? Eu acho que eu entraria em desespero, acho que não conseguiria nem pensar na forma que ele agiu. De acordo com os moradores, no momento do acidente ainda tinham funcionários da empresa aqui no local, mas eles já tinham recolhido todos os equipamentos porque a chuva estava forte. Ainda, segundo os moradores, a única sinalização que tinha na rua eram cones como esse aqui, um de cada lado da via. Tinha 2 cones no final da rua, mais nada. Não tinha essas fitas que tá aqui sinalizando nada, não tinha uma placa avisando que havia uma obra na rua, entendeu? Absolutamente nada. Só 2 cones lá no início da rua, entendeu?
e o buraco aberto. O autônomo, que começou a trabalhar como motorista de aplicativo há 3 meses, quer saber quem vai pagar essa conta. Estou pagando o carro ainda, entendeu? Parcelado, pago com aplicativo, entendeu? Trabalhando no aplicativo. Agora, sem o carro, como é que eu vou conseguir pagar ele, entendeu? Que eu não estou trabalhando com ele, fica assim, totalmente sem condição nenhuma. O motorista... Que situação, né, gente? Olha só, nós procuramos a Cesan para entender melhor essa história. A Cesan disse que ontem à noite técnicos da empresa faziam reparos ali na rua São João, quando esse carro, né, o carro do motorista do Marcos, teria entrado na rua e infelizmente não viu a cratera. Como a gente mostrou, a rua estava alagada e ele acabou caindo no buraco. A Cesan disse ainda que o local estava devidamente sinalizado com placas e também com os cones. Além disso, a Cesan disse que os técnicos ajudaram Marcos a sair do veículo e que, se o motorista se sentir lesado, pode procurar a empresa. E olha só, gente, ainda durante essa chuva, um homem foi encontrado morto na BR-101 entre um poste e o canteiro central da pista. Inicialmente, a suspeita era de que ele teria morrido eletrocutado, mas, por enquanto, a morte desse homem ainda é um grande mistério, viu? Vamos ver. Pelas imagens é possível ver o corpo do rapaz preso entre um poste de semáforo desativado e as grades do canteiro central da BR-101 em Vila Capixaba, Cariacica. Era por volta de 6h30 da noite quando o homem ignorou a passarela que fica bem aqui ao lado e resolveu atravessar a BR pela pista. Ele caminhou aqui pelo local, atravessou as 2 pistas principais e resolveu passar por aquele buraco ali. Acabou ficando preso e morreu. A suspeita inicial era de que o rapaz teria sido eletrocutado. Aí, galera, o cara morreu eletrocutado aí, ó. No beco aqui, ó. Em frente a Pneus Vitória aí, ó. O cara foi atravessar aqui na... morreu eletrocutado. Mas no corpo do jovem não foi encontrado nenhum sinal de descarga elétrica pelos bombeiros que foram atender a ocorrência. A identidade dele também não foi revelada e a causa da morte só será descoberta após o laudo cadavérico feito pela Polícia Civil. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória. Pois é, gente, e na Grande Vitória, também no Espírito Santo, como eu falei até no início do vídeo, tiveram cidades que registraram um acumulado de chuva maior do que o esperado para o mês inteiro, como por exemplo Anchieta e também Guarapari. Essas 2 cidades registraram em média 100 milímetros de chuva. Aqui em Vitória, na capital, onde eu estou neste momento, foram registrados nas últimas 24 horas 45 milímetros de chuva dos 68 que estavam esperados para o mês inteiro. Inclusive, aqui na capital, o dia amanheceu com acidentes, viu? Teve um acidente na ponte de Camburi. O carro, por conta da pista molhada, acabou perdendo o controle e foi parar num poste. E também, pelo menos 3 cruzamentos amanheceram sem sinais, por conta da chuva e até mesmo por conta da ventania. A gente tem imagens também, gente, de um flagrante na Serra, no bairro Valparaíso, de um transformador que explodiu durante a chuvarada. Os moradores tomaram um susto lá em Valparaíso com a explosão desse transformador que deixou o bairro inteiro sem energia. De acordo com a Excelsa, técnicos já estiveram lá no bairro, já fizeram os reparos, a energia foi restabelecida e agora está tudo bem por lá. Mas que susto, né, gente? E além da chuva, a ventania também provocou muito estrago no Espírito Santo, em várias regiões e também na Grande Vitória. Lá em Guarapari, gente, a ventania foi tão grande que destelhou uma fábrica de cosméticos. Pessoas que passaram pelo local logo depois do que aconteceu registraram o local completamente assim, num cenário de destruição por conta das telhas que foram completamente arrancadas com a ventania. E agora há pouco, também no final da manhã, ainda lá na região de Guarapari, a gente recebeu imagens que um motorista fez passando lá pela região de uma nuvem num formato meio misterioso, parecia até um tornado, gente. A nuvem estava num formato de funil. O motorista e também os passageiros, eles tomaram um susto quando viram essa nuvem, registraram e mandaram então para a nossa equipe. E olha só, essa chuva deve continuar, gente. A previsão, de acordo com o INPE, é de chuva para hoje e também para amanhã. As regiões onde deve ter um maior acumulado de chuva são as regiões sul, serrana e metropolitana.
Inclusive, nessas regiões, a ventania deve chegar até 60 km por hora. Agora, para quem mora na capital, guardei aqui para vocês verem, olha, gente, meu papel tá todo molhado, inclusive, tá? George e Bruna. Mas olha só, para quem mora na capital, tem alerta da Defesa Civil. De acordo com a Defesa Civil, 6 bairros aqui de Vitória têm risco de deslizamentos. São eles, presta atenção, hein, gente? Ariovaldo Favalessa, Caratoíra, do Cabral, Ilha do Príncipe, Santa Teresa e Santo Antônio. A orientação da Defesa Civil para as famílias que moram em áreas de risco nesses bairros é de que procurem abrigo na casa de vizinhos, na casa de familiares. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, vou pedir para o Chico, nosso Francisco Abreu, mostrar mais uma vez como é que está o tempo aqui em Vitória hoje e também em várias regiões do estado. É esperado isso aí, gente. Muita chuva e tempo nublado. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Obrigada, Vanessinha, pelas suas informações. Vanessinha guerreira aí, tomando chuva e vento, com a pauta toda molhada, mas conseguiu passar com maestria as informações pra gente. E atenção, então, os moradores dessas regiões que a Vanessinha falou, de toda a Grande Vitória, têm esperado aí uma expectativa de muito vento, de muita chuva para os próximos dias. A gente sabe que nem é preciso chover muito em algumas regiões de Vila Velha, de Cariacica, para que a gente veja cenas como essas. Então, se a previsão é de mais chuva, atenção, quem mora aí nas áreas de risco para alagamento, deslizamento, fiquem atentos quem tiver condições de sair de casa, de se abrigar na casa de um amigo, de um parente, já é válido ficar atento e fazer isso. E realmente a previsão se confirmou, né, Bruna? Ao contrário das outras que a gente vinha falando aqui nas últimas semanas, né? Verdade. E olha, um homem de 57 anos morreu após ser picado por abelhas no quintal de casa em Vitória. Gente, isso aconteceu no bairro Ilha de Monte Belo. Seu José procurava pela gata de estimação no quintal quando foi surpreendido pelo enxame. A vítima, José Salvador, 57 anos. Ele morreu após ter sido picado por um enxame de abelhas no quintal da casa dele, no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória, na manhã desta terça-feira. Segundo a família, ele foi procurar um animal de estimação, uma gatinha, quando foi surpreendido. No procurar a gatinha, ele só gritou. Ela falou que estava sendo atacado por abelhas e veio rolando o morro. E ela foi socorrer ele, né? Que a esposa estava trabalhando, o filho trabalhando. E só estavam os dois em casa. A esposa ficou chocada quando recebeu a notícia. Quando eu cheguei, eu tentei reavivar ele, tentei, mas ele já estava roxo. A perninha dele estava meio encolhida ainda, entendeu? A roupa dele estava cheia de abelhas. Isso é uma coisa, assim, inacreditável, entendeu? O SAMU chegou a ser acionado, mas seu José morreu dentro de casa. O socorro chegou, eles tentaram reavivar ele de todas as formas, fizeram tudo, mas infelizmente, né, não deu. A família não sabe se ele tinha alergia à picada de abelha. O sepultamento ocorreu no cemitério de Maruípe na manhã de hoje. A gente não sabe se ele era alérgico ou não, porque nunca aconteceu isso na família, né, assim que a gente saiba. Que triste, né, gente? A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória informou que não há registro de reclamações sobre abelhas este ano na capital. Reforça ainda que em situações como essa, a orientação é acionar o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental pelo telefone 156. E olha, até que enfim, peritos do INSS voltaram a atender em 8 agências do estado. A gente mostrou aqui o drama de vários segurados que não conseguiram fazer a perícia. Agora, a situação deve começar a se normalizar. Era 7 e pouquinho da manhã e dona Enair já estava na fila do INSS em Vila Velha. Ela veio para uma perícia oncológica. Marcou pelo telefone 135. Diz que foi rápido e super fácil. Para mim foi rápido, não tenho o que reclamar não. Foi muito tranquilo. Enair Moreira. Aí, já me chamou. Não pode perder a chance não. Igual a situação do seu Osmando. Ele sofreu um acidente de moto em abril deste ano e machucou bastante a perna esquerda. Já recebeu 3 meses do benefício, mas precisa continuar recebendo, porque não tem condições de voltar ao trabalho como bombeiro hidráulico. Veio passar pela perícia presencial a fim de continuar recebendo. Como eu sou bombeiro hidráulico e trabalho em prédio, aí ele falou, você não vai aguentar trabalhar por agora não, então vou te dar por tempo indeterminado, mas se a perícia médica sair presencial, você vai ter que ir lá fazer.
E hoje eu estou aqui, né, eu liguei para lá, eles mandaram eu vir, marquei certinho. E aí eu estou aqui na expectativa de alcançar bons benefícios aqui e voltar para casa com um bom resultado na mão. Das 12 agências da Previdência Social que têm consultórios médicos, 8 reabriram para atendimento ao público. São elas Vila Velha, Vitória, Colatina, Cachoeiro, São Mateus, Santa Teresa, Linhares e Guarapari. Essas 8 agências que estão fazendo atendimento médico passaram por vistorias dos médicos e das associações de peritos. As outras 4 que ainda restam precisam se adequar às normas de segurança em saúde devido à situação da pandemia. Nós estamos com, hoje, das 31 agências do INSS do Espírito Santo, 17 estão atendendo de forma administrativa. Hoje, a Viana, pela primeira vez, está abrindo. Dessas 17 agências, 8 estão fornecendo serviço de perícia médica. Nós estamos tentando abrir mais 2 agências, esperamos que semana que vem Serra abra também o serviço de perícia médica. A Serra já está funcionando administrativamente, com serviços agendados, e esperamos que no dia 5 de outubro a agência de Cariacica abra tanto o serviço administrativo quanto a perícia médica. 17 agências estão fazendo atendimento administrativo e uma agência está sem atendimento, que é a de Guaçuí. O motivo é a falta de servidores que estão no grupo de risco. O atendimento está voltando aos poucos. Nós estamos atendendo, é bom reforçar, somente serviços agendados, são 5 serviços, cumprimento de exigência, justificação administrativa, justificação judicial, entrega de documentos por convocação e apresentação de defesa móvel. Esses 2, o INSS está mandando cartas para os segurados que já têm benefício, principalmente o entrega por convocação, em razão de algum tipo de inconsistência na análise daquele benefício. Então, ele está pedindo mais documentos. Essas pessoas que receberem a carta podem agendar esse serviço de entrega de documentos por convocação e agendar presencialmente uma das 17 agências. Até que enfim, né? Será que é o fim da novela? Será, hein, Bruna, que é o fim da novela? Não sei, hein? Esperamos que seja, né? Pois é. Tá na hora. Ver, né? Olha, para marcar ou reagendar, ligue para 135 ou baixe ou acesse o aplicativo Meu INSS. Gente, vamos mudar agora um pouquinho de assunto. A pandemia tem mexido com o psicológico de muita gente, né, George? Sim. As pessoas estão mais ansiosas, estressadas e os reflexos estão sendo sentidos também no trânsito. Exatamente, Bruna. Em 8 meses foram quase 400 mil multas registradas no Espírito Santo. Um aumento de mais de 20% se comparado ao mesmo período em relação ao ano passado. Vamos ver na reportagem de Felipe Chicarino. Bruninho e George, calmem aí só um pouquinho, porque eu preciso combinar algo com quem está do outro lado. Você mesmo. Eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês. Vamos guardar um pouco o smartphone? Só um pouco. Vamos guardar o smartphone? É que eu preciso de vocês atentos e conectados aqui comigo, porque além de falar das multas, a gente vai falar de falta de atenção. A minha parte, ó, tá feita. Acreditem, todo santo dia são aplicadas cerca de 1.700 multas aqui no Espírito Santo. E esta quantidade é preocupante, tá? Já que fez aumentar em mais de 20% o número de infrações de trânsito quando se comparado com o mesmo período do ano passado. Os reflexos da pandemia podem ter contribuído sim para este preocupante aumento, como explica o psiquiatra. São 2 fatores que fazem com que as pessoas fiquem mais desatentas. Então, dormir mal piora a atenção no dia seguinte e estar mais ansioso piora a atenção naquele momento, porque você divide a atenção entre o que você está preocupado e o trânsito, né? Com isso facilitando pequenos deslizes e pequenas desatenções. Seria então um efeito dominó? Mais estresse, mais ansiedade e mais multas? Esse período da pandemia tem sido um período onde as pessoas têm relatado muito aumento, né, dos sintomas de estresse, de ansiedade, entre outros. E esse aumento do estresse, ele aumenta o nível do cortisol que a gente produz, né? E esse aumento do cortisol, ele tem várias influências no nosso comportamento. Isso piora a nossa capacidade cognitiva, piora a nossa capacidade de memorização, dificulta, né, a nossa capacidade de concentração. E tudo isso pode influenciar, sim, nesse aumento significativo de imprudência no trânsito
e também, então, gerando esse aumento de multas. Em números absolutos, são 407.911 infrações de trânsito registradas entre janeiro e agosto de 2020. Por trás desses números, existe uma lista das infrações mais recorrentes, como excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e também uso do telefone celular. Vou até pegar o meu para entrar no contexto. Aqui, ó. A gente o tempo todo, o dia inteiro, recebe estímulos por meio do telefone. É notificação, é mensagem, é e-mail, é ligação. O tempo todo isso aqui tá vibrando, tá acendendo. Imagine se você o tempo todo voltar a atenção para os estímulos e esquecer do trânsito, esquecer do volante. Não é apenas a multa que você vai ter de pagar. São as infrações que o agente Márcio presencia todos os dias pelas ruas de Vila Velha. A infração número 1 é o excesso de velocidade, seguida por uso de celular e, em terceiro, o avanço de sinal vermelho. As multas podem ser um sinal de alerta de que existe um comportamento coletivo dos motoristas que não condiz com a prudente realidade do Código de Trânsito brasileiro. Aí é preciso buscar a raiz da treta, ou melhor, a raiz do problema. O caminho para resolver isso é tratar a causa, ou seja, trabalhar a nossa ansiedade nesse momento e trabalhar o sono, ou seja, não deixar que o sono fique tão desregulado, trabalhar a rotina para que tenha um sono no horário habitual, não ir dormir mais tarde, mesmo que por questões de home office isso seja possível. Os reflexos da pandemia ajudam a entender o contexto, mas não tira dos motoristas a responsabilidade pelas infrações. O protagonismo do trânsito ainda é nosso. Motoristas, ciclistas, pedestres, motociclistas, todos nós devemos ter atenção ao trânsito e principalmente respeitar. Com certeza, e muitas vezes o resultado dessa distração, desse estresse, né, disso tudo a gente acaba mostrando aqui no jornal, que são o quê? Acidentes com mortes, atropelamentos, motociclistas. Então, gente, tem que ficar atento mesmo. Como o Felipe falou na matéria, os protagonistas do trânsito somos nós, motoristas. O psiquiatra afirma ainda que é importante tentar manter a rotina e determinar horário para dormir e se alimentar. Além disso, é importante fazer atividades que dão prazer para reduzir a ansiedade e o estresse. Pois é, Bruna, a gente já mostrou aqui, né? Inclusive um pedestre que estava caminhando, normal, sem celular. Verdade. E fugiu do atropelamento porque ele estava prestando atenção no trânsito. Agora a gente vai ver uma imagem que é quase a mesma coisa, não é? E que tem a ver com essa questão da atenção que a gente tem que ter no trânsito, fora o mundo virtual. Não só no trânsito, também no nosso dia a dia, que, como ele disse, atrapalha também o nosso sono. Olha só essa imagem aí, ó. Em Vila Velha, um pedestre escapou por pouco de um acidente. O homem caminha tranquilamente pela rua, de repente acontece uma batida entre dois carros e por pouco ele não é atingido. Repare, quando ele chega a pular para conseguir escapar. O acidente, esse daí, aconteceu em Vale Encantado. Agora, você imagina se ele tivesse totalmente olhando um celular, não tivesse prestando atenção no trânsito, né? Ele não ia conseguir pular do jeito que ele fez ali. Então, ele seria uma vítima, teria as pernas ali esmagadas, provavelmente pelo impacto do carro, por não estar prestando atenção no trânsito. Então, é isso que a gente tem que ter, né? Os motoristas ali se distraíram no cruzamento, não respeitaram, mas como ele estava atento à situação, conseguiu escapar e não foi mais uma vítima aí de um acidente de trânsito. Gente, olha só que história triste. Um homem morreu após ficar 1 hora na ambulância esperando uma vaga no hospital em Vila Velha. A família alega que houve negligência. Ele foi uma vítima do descaso da saúde. Ele foi mais uma vítima do descaso da saúde. Esse é o desabafo de quem viu o irmão morrer sem receber o atendimento necessário. Alvino José Venturini, de 63 anos, deu entrada no PA de Viana com infecção urinária. Mas tinha algo errado. Ele estava com febre alta, com a barriga muito inchada e no raio-x tinha mostrado o que parecia ser um tumor. Foi direto para a emergência. Ele é um paciente psiquiátrico, ele toma todos os medicamentos e ele dorme. Você dá o medicamento às 7h30 da noite e ele apaga,
só acorda no outro dia. Então, como ele não se expressava direito, a gente entendia que era dor que ele estava sentindo. Ninguém me passava nada e a barriga dele só crescendo, só crescendo. Depois de muito lutar para conseguir a transferência, a família achou que o sofrimento iria acabar, mas foi aí que o pesadelo começou. No estado que ele estava, e a ambulância que fez o transporte dele, não tinha suporte nenhum para ele. Era um Fiorino. Alvino saiu do PA de Viana e foi transferido aqui para esse hospital em São Torquato, onde ele deu o seu último suspiro. Isso porque, chegando aqui, a família foi informada que não havia vaga para o paciente. Enquanto resolviam essa situação, Alvino ficou dentro do veículo, debaixo do sol quente, sem assistência médica e agonizando de dor durante 1 hora. A única coisa que eu vi que tinha lá dentro era um galão que acredito eu que era de oxigênio. O rapaz, na hora de botar ele dentro da ambulância, falou assim, eu vou botar isso aqui no nariz dele, botaram 2 pininhos assim, para ajudar. Quando, enfim, levaram o paciente para dentro do hospital, já era tarde. De repente apareceu vaga na emergência, apareceu vaga para entubar ele, entendeu? Apareceu tudo. E por que isso não apareceu no horário que a ambulância chegou? Por que rejeitaram a entrada dele? Porque ele era um paciente doente mental? Porque era um paciente de uma família que não tinha condições de pagar? Hoje, além do sentimento de tristeza pela perda do ente querido, fica também a revolta e o apelo por um atendimento médico mais digno. Minha maior tristeza é essa, é lembrar daquela cena lá. Aquela cena para mim foi mais agonizante do que ver ele dentro do hospital agonizando igual eu vi. Gente, de acordo com a Central de Regulação, uma vaga de enfermaria foi disponibilizada no Hospital Estadual de Vila Velha. Ao chegar na unidade, seu Alvino foi avaliado pela equipe, que constatou que ele precisava de um leito de UTI. Mas, ao informar aos familiares que o leito disponibilizado naquele momento seria de isolamento, foi impedida a retirada do paciente da ambulância. Somente depois que o quadro clínico agravou, a família permitiu que ele fosse levado para a UTI, onde recebeu toda a assistência necessária, mas não resistiu. A Secretaria de Saúde do Estado lamentou a morte. E a seguir, polícia investiga o assassinato de ritmista de escola de samba em Vitória. Governo anuncia obras de ampliação da terceira ponte. A obra vai durar 3 anos. E ainda os números do coronavírus aqui no estado. A gente já volta. A polícia investiga o assassinato do ritmista da escola de samba em Vitória. O jovem foi morto a tiros ontem no Morro dos Alagoanos. Patrick não tinha nenhuma passagem pela justiça e era muito querido na região. Mas um crime, infelizmente, ligado à disputa entre traficantes de drogas. Jovem, 22 anos, ritmista de escola de samba, sem nenhuma passagem pela justiça. Estava, na hora e no lugar errado. É o que afirma a Polícia Militar sobre o assassinato de Patrick Loureiro dos Santos Menezes, ocorrido na tarde de ontem no Morro do Alagoano, em Vitória. Lamentavelmente, é um ritmista, de uma escola querida nossa de Vitória, que é a Unidos da Piedade. Ele estava num local que é comum e esses criminosos, eles saem aqui do complexo com a intenção de fazer inicialmente o ataque na Ilha do Príncipe. E se depara com as nossas viaturas lá, desvia e vai para o Alagoano. Chegando no Alagoano, e todos ficam perplexos com isso, e nós também, eles vão covardemente contra aquelas pessoas que estavam ali na rua e efetuam os disparos, completamente aleatoriamente. E o Patrick, que lamentavelmente veio a óbito, não identificamos nada contra ele, contra a conduta dele, nenhuma passagem criminal que nos dissesse que ele era envolvido. Não estou dizendo que é ou não é, estou dizendo que nós ainda não encontramos nada nesse sentido. Como resposta ao assassinato, os policiais fizeram uma operação na região do Complexo da Penha, mais especificamente no bairro Bonfim. Mais de 4 quilos de maconha foram encontrados enterrados dentro de um buraco. De acordo com o comandante do 1º Batalhão, já existe um suspeito pela morte do jovem que foi assassinado de graça. Nós temos já algumas informações de um determinado criminoso, uma determinada pessoa que saiu do sistema prisional com um alvará. A DHPP vem trabalhando com o Dr. Marcelo muito forte em cima desse assunto e junto com os nossos órgãos de inteligência,
E quando nós tivermos isso mais consolidado, aí sim é possível dar nomes. Mas o fato é que as denúncias que chegam para nós é de que esse elemento, ele fazia parte dessa gangue aí que o John Lennon liderava, né, de retomada da Ilha do Príncipe. Gente, mais um inocente morto aí, né? Os integrantes da escola Unidos da Piedade lamentaram a morte de Patrick. Ele era ritmista desde criança, quando morou no Morro. Se mudou para o Alagoano há cerca de 2 anos. Ele era considerado um jovem educado e muito prestativo. Vai ser assinada daqui a pouco a obra de ampliação da terceira ponte. A tão esperada obra deve ficar pronta em 3 anos. A principal ligação entre Vitória e Vila Velha vai contar com mais uma faixa em cada sentido, uma ciclovia em cada lado da ponte e uma proteção contra suicídio. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande por uma rede social. A empresa vencedora tem até 6 meses para a fase dos projetos e depois iniciar as obras. O custo é de 127 milhões de reais. Gente, vamos falar de pandemia agora, vamos atualizar os números do novo coronavírus aqui do Espírito Santo. A atualização feita pela Secretaria de Saúde mostra que nas últimas 24 horas, 12 pessoas perderam a vida e 680 novos casos foram registrados. A gente chega aí à marca de 125.871 casos no Espírito Santo. 115.756 pessoas conseguiram se recuperar da doença e 3.444 vidas foram perdidas. Bruna, vamos aos destaques do jornal A Tribuna de hoje? Bora. Olha só, tem aqui mudanças do Código de Trânsito. Foi aprovada a carteira por 10 anos e limite de 40 pontos. Não sei até que ponto isso é bom também, né? A ampliação da validade CNH vale para quem tem até 50 anos, de acordo com as regras aprovadas pelas câmaras dos deputados. É verdade, nem por isso o pessoal pode sair por aí infringindo as regras de trânsito, né? A gente falou agora há pouco sobre essa mudança de tempo, sobre a pandemia do coronavírus. Tem um outro alerta feito aqui pelo jornal A Tribuna, gente, para a gente diferenciar as doenças típicas da primavera da Covid-19. Os médicos apontam como diferenciar os problemas que têm sintomas semelhantes ao coronavírus, como asma, rinite, resfriado. Você confere esse e outros destaques no jornal A Tribuna. Quarta-feira, 23 de setembro. Aprovada a carteira com validade de 10 anos e limite de até 40 pontos. Na foto principal, vitória dramática e valiosa do Flamengo. TV Tribuna SBT transmite Inter e Grêmio hoje. Empresário é morto com 6 tiros em Cariacica. Médicos ensinam as diferenças entre doenças da primavera e Covid. Meteorologia prevê mais chuva hoje. E veja ainda no jornal A Tribuna, em AT2, Caio Castro, galã movido à adrenalina. Ministério quer mudar lista de alimentos saudáveis. E no caderno de imóveis, apartamentos de 3 e 4 quartos ainda maiores. E a seguir, adolescentes são apreendidos acusados de matar representante comercial no Caparaó. E também você vem conosco para o nosso giro de câmeras. Não sai daí não que a gente já está voltando. Adolescentes são apreendidos acusados de serem os autores do assassinato de um representante comercial no Caparaó. Edmar Araújo, de 54 anos, tinha acabado de sair de uma loja quando foi abordado pelos criminosos. Eles exigiram dinheiro da vítima e em seguida atiraram. O crime aconteceu em Guaçuí. O representante comercial chegou a pedir ajuda antes de cair. Não se sabe se ele reagiu ou não ao assalto. Edmar chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu. Os suspeitos de 16 e 17 anos foram encontrados pela polícia hoje cedo e confessaram o crime. Também contaram para os policiais que durante o assalto desconfiaram que a vítima iria reagir. Por isso, atiraram. A arma utilizada no crime foi jogada em um rio perto da casa em que eles estavam. George, vamos para o nosso giro de câmeras. A gente já viu que está chovendo pra caramba. Vamos aguardar chuva nesse giro de câmeras. Olha só, imagens ao vivo da Reta da Penha neste momento. Pista está molhada, o sinal do cruzamento abriu, mas o trânsito está fluindo ali sem nenhuma retenção. Isso aí.
E agora vamos ver o que? Imagens do cruzamento das avenidas César Ilau e Leitão da Silva. Também câmera molhada, pista molhada. É preciso ter muita atenção mesmo, porque está chovendo bastante. Fluxo de carros intenso por ali. Vamos ver como é que está o fluxo também na Avenida Beira-Mar. Vamos para lá, na ilha de Santa Maria. Olha só, bastante carros passando por ali também, mas sem nenhuma retenção. O sinal fechou. Agora vai acumular um pouquinho de carro ali, mas o trânsito está bem tranquilo por lá. E agora, para finalizar, você vai ver como está a movimentação na praia de Camburi. Tempo fechado, hein? Logo ali na praia, a gente já viu várias vezes essa imagem ali, tudo clarinho, né, Bruna? Não é, hoje o tempo está enferruscado. Ali, o tempo está enferruscado. E ventando bastante, olha só como é que as árvores estão se mexendo ali. Essa previsão de ventania, de ventos fortes, ela está sendo confirmada mesmo, hein, gente? Além de muita chuva, os ventos estão aí. Isso mesmo, olha o risco que deu ali agora na câmera. Vão lembrar do quê? Do alerta de chuva que continua até amanhã e nos próximos dias. Portanto, a atenção dos motoristas tem que ser redobrada. Exatamente. Pessoal, e hoje tem Libertadores aqui na TV Tribuna. O Grêmio entra em campo contra o Inter. Lembrando que você pode ver esse clássico do futebol gaúcho às 9h30 da noite aqui na TV Tribuna SBT. Ainda pela Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Guarani do Paraguai. Falando nisso, teve jogo do seu Flamengo. Isso que eu ia falar. Achei que você não ia falar do meu Mengão ontem. Só porque ele ganhou? Nossa, sofrido demais. Foi sofrido, mas a gente conseguiu. Mas ainda está num saldo negativo, né? Se você descontar os 5 lá, né? Mas a gente foi firme e forte, tá? Muitos jogadores com Covid, mas a gente conseguiu vencer esse jogo. Tá, daqui a pouquinho fica positivo, né? Fica, vai dar tudo não positivo. Não Covid, né? Não, pelo amor de Deus, positivo saldo de gols e tudo mais. Gente, hora de encerrar o jornal. Obrigada pela companhia. Cuidado com a chuva, motorista. Cuidado aí com a pista molhada com o trânsito. A gente está te esperando amanhã aqui. Valeu, gente. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, pela audiência. E até amanhã, 5 para meio-dia. Tchau, tchau. Tchau.